A situação nas proximidades das fronteiras russas tem chamado a atenção mundial, com evidências de um ambiente cada vez mais tenso e instável. A presença de forças estrangeiras e o uso de armamentos avançados em regiões sensíveis geraram uma série de reações em Moscou, que busca proteger sua segurança nacional com ações firmes e coordenadas. Essa conjuntura reflete o crescente desafio geopolítico enfrentado pela Rússia, enquanto as dinâmicas globais de poder pressionam sua esfera de influência. Fontes de segurança relatam um aumento significativo na mobilização de equipamentos militares sofisticados e na realização de exercícios em larga escala por países vizinhos e aliados. Essas atividades, frequentemente realizadas em áreas estratégicas, são interpretadas pela Rússia como medidas calculadas para enfraquecer sua posição regional e aumentar a tensão na região. Em resposta, o governo russo intensificou operações de monitoramento aéreo e terrestre, mantendo suas forças armadas em constante estado de prontidão. Uma das estratégias adotadas por Moscou inclui patrulhas regulares de aeronaves capazes de cobrir vastas distâncias, enquanto a Marinha Russa concentra seus esforços na detecção de movimentos suspeitos em águas próximas. Essas iniciativas demonstram não apenas uma postura defensiva robusta, mas também o compromisso de proteger suas fronteiras contra possíveis ameaças externas. O recado enviado é claro: a Rússia está preparada para lidar com qualquer situação que coloque sua soberania em risco. Além das patrulhas e do monitoramento, manobras militares realizadas em áreas próximas ao território russo também têm sido alvo de preocupação. Essas atividades, que envolvem simulações com sistemas de mísseis de longo alcance e cooperação entre diversas forças internacionais, são vistas por analistas como demonstrações de força que desafiam diretamente a estabilidade regional. A repetição dessas manobras amplia a desconfiança e dificulta o progresso em negociações diplomáticas, reduzindo o espaço para soluções pacíficas. Nesse contexto, a Rússia revisou suas políticas de defesa para responder de maneira eficaz às ameaças emergentes. Atualizações na doutrina nuclear refletem uma abordagem estratégica mais flexível, que busca equilibrar dissuasão e resposta proporcional. Ao contrário de outros países que mantêm uma postura ambígua, a política russa enfatiza a clareza em relação às condições de uso de seu arsenal nuclear, reforçando seu papel como elemento dissuasivo em um cenário global cada vez mais volátil. As crescentes tensões geopolíticas não surgem de maneira isolada, mas encontram suas raízes em um contexto histórico e político complexo. Desde o início dos conflitos na Ucrânia, em 2014, e a subsequente reintegração da Crimeia ao território russo, as relações entre Moscou e o Ocidente têm se deteriorado significativamente. Esse período foi marcado por uma série de sanções econômicas, cortes em laços diplomáticos e narrativas que reforçaram divisões entre as principais potências globais. O cenário atual é, em grande parte, um reflexo direto desses eventos que moldaram as dinâmicas políticas e estratégicas da última década. A situação foi exacerbada pelo contínuo apoio militar e financeiro das potências ocidentais ao governo ucraniano, que, segundo analistas, serve tanto para prolongar o conflito quanto para aumentar as tensões regionais. Esse suporte é frequentemente visto por Moscou como uma tentativa de enfraquecer sua posição geopolítica e estratégica. Por outro lado, o Ocidente justifica suas ações como uma defesa da soberania ucraniana, criando um ciclo de desconfiança mútua que dificulta qualquer progresso em negociações diplomáticas. Além disso, o conflito na Ucrânia transformou a região em um campo de batalha indireto, onde interesses globais se confrontam em um cenário de disputas militares e econômicas. O envolvimento de múltiplos atores internacionais, incluindo organizações como a OTAN, não apenas ampliou o alcance do conflito, mas também intensificou a competição por influência na região. Essa luta por controle geopolítico consolidou a Ucrânia como um palco central na disputa entre o Oriente e o Ocidente. Diante desse panorama desafiador, Moscou reiterou publicamente seu compromisso inabalável com a proteção de sua soberania e integridade territorial. Lideranças russas
russas têm enfatizado que quaisquer ações que ameacem seus interesses nacionais serão respondidas de maneira firme e proporcional. Essas declarações deixam claro que a Rússia está disposta a utilizar todos os recursos necessários para neutralizar ameaças, sejam elas militares, econômicas ou políticas. Em um discurso recente, autoridades destacaram que a política de defesa russa está sendo constantemente adaptada para enfrentar um ambiente geopolítico em rápida evolução. Essa postura reflete uma estratégia que combina flexibilidade operacional com determinação, buscando fortalecer as capacidades defensivas do país enquanto envia um recado claro para os seus adversários. Além disso, a Rússia também tem investido em esforços para diversificar suas alianças globais, fortalecendo parcerias estratégicas em regiões como Ásia, Oriente Médio e América Latina, a fim de contrabalançar o isolamento imposto pelo Ocidente. No entanto, o aumento das tensões também carrega implicações globais. Especialistas alertam que, à medida que o ambiente se torna mais volátil, há um risco crescente de erros de cálculo que podem desencadear conflitos de maior escala. Assim, a atual abordagem de Moscou não é apenas uma questão de sobrevivência territorial, mas também de preservação de sua posição como um dos principais atores no cenário internacional. A busca por equilíbrio, embora desafiadora, será essencial para evitar que essas tensões escalem para consequências imprevisíveis. A presença de alianças militares cada vez mais próximas das fronteiras russas é percebida como um dos maiores desafios estratégicos da atualidade para Moscou. Essa movimentação é vista não apenas como uma ameaça direta à segurança territorial, mas também como parte de um plano mais amplo de contenção política e militar. A expansão de organizações internacionais para regiões que anteriormente faziam parte da esfera de influência soviética é interpretada por analistas russos como uma tentativa deliberada de minar sua posição geopolítica e reduzir sua capacidade de influência global. Essa percepção tem gerado um ciclo contínuo de reações e contra-reações, onde cada movimento estratégico de um lado é interpretado como uma provocação pelo outro. Por exemplo, o fortalecimento de alianças militares em países do leste europeu e a integração de novas nações à OTAN são vistos por Moscou como passos calculados para cercar estrategicamente a Rússia. Por outro lado, as respostas russas, como o aumento de suas patrulhas militares e o posicionamento de sistemas de defesa avançados, alimentam ainda mais as suspeitas do Ocidente, dificultando qualquer avanço em iniciativas de diálogo. Além disso, o impacto dessa expansão não se limita ao território europeu. A competição estratégica se estende a outras regiões, como o Oriente Médio e a Ásia Central, onde interesses de potências globais se entrelaçam em disputas por recursos e influência. Isso cria uma dinâmica de rivalidade que não apenas reforça o isolamento diplomático da Rússia, mas também complica a estabilidade global, já que ações localizadas podem ter repercussões em escala internacional. O futuro desse cenário permanece envolto em incertezas, mas uma coisa é inegável: o equilíbrio geopolítico mundial está em uma encruzilhada crítica. As decisões tomadas hoje por líderes e instituições terão repercussões duradouras, capazes de moldar o panorama político, militar e econômico por décadas. O risco de que essas tensões se intensifiquem a ponto de desencadear um conflito direto não pode ser ignorado, especialmente em um contexto onde os avanços tecnológicos tornaram os sistemas de armas ainda mais letais e precisos. Nesse sentido, a busca por soluções diplomáticas e um equilíbrio estratégico será mais importante do que nunca. O desafio está em criar um espaço para negociações que contemplem as preocupações de todos os lados envolvidos, reduzindo desconfianças e promovendo cooperação. No entanto, isso exige uma mudança de postura, onde ações unilaterais dão lugar ao compromisso com o diálogo genuíno. Sem essa abordagem, o mundo corre o risco de repetir os erros do passado, com consequências potencialmente catastróficas para todas as nações envolvidas.